E aí, prontos para o segundo tempo? Lembra do Salmo 42? Vamos ler só o versículo 5 e o versículo 11 do Salmo 42. São exatamente a mesma coisa, nos diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Versículo 11 a mesma coisa: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Nós vimos na nossa primeira parte um pouquinho do nosso cenário mais amplo, tentando entender como é que a nossa cultura contribui para as nossas crises emocionais, mas como antes disso o nosso coração é que fundamentalmente precisa de ajuste. Nós vimos um pouquinho de como nós oferecemos respostas para as nossas dores emocionais que não apenas não resolvem, como por vezes amplificam o problema. Nós tentamos reorganizar a nossa compreensão do que são as emoções, para perceber como elas não são simplesmente coisas que acontecem do nada e vão para o nada, mas elas efetivamente revelam alguma coisa, comunicam alguma coisa, clamam por alguma coisa e ecoam alguma coisa. E nós então percebemos 4 etapas que vão nos ajudar a caminhar no meio dos nossos desafios de uma maneira diferente. Antes de qualquer outra coisa, deixa eu só lembrar mais um aspecto que é importante. Nenhuma das suas crises emocionais é em vão. Cada crise, cada luta, cada dor, cada conflito é um instrumento da graça do Senhor para nós crescermos à semelhança de Cristo e para que o nosso coração seja tratado por Deus. E veja, eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que algumas experiências, algumas crises emocionais são tão pesadas, são tão dolorosas, que a gente praticamente não consegue perceber nada de bom, nada de edificante, nada de saudável nisso. Talvez voltando para a pandemia, você tenha perdido alguém muito querido, um pai, uma mãe, um tio, um primo, e a dor do luto tenha afetado você num nível muito intenso. Talvez você tenha rompido um relacionamento recentemente, e isso até hoje pesa sobre você num nível tão intenso, que você ainda não sabe muito bem como lidar com isso. Talvez a ansiedade pelo Enem, é domingo, né? Talvez a ansiedade pelo Enem esteja roubando um pouquinho da sua paz. E você não sabe como é que isso pode ser para o seu bem, ou alguma coisa assim. Talvez as crises de depressão ou de ansiedade, talvez ataques de pânico como os que eu tive, não façam tanto sentido para você. Mas te lembra que no meio de cada crise e no meio de cada dor, nós temos um Deus gracioso, que pelo seu Santo Espírito, está buscando nos tornar mais parecidos com Jesus. E cada crise, por mais difícil e dolorosa que seja, é uma oportunidade de descortinar o nosso coração, para que as impurezas
sejam percebidas e verdadeiramente tratadas. Aliás, esse caminho que a gente vai desenvolver ao longo desses dias é um pouco disso. Como, no meio das nossas crises, nós vamos percebendo o nosso coração com maior clareza e vamos experimentando a graça de Deus que redireciona, reorienta e restaura. São 4 aspectos, 4 passos. E o primeiro deles é ouvir as emoções. Eu não sei você, às vezes eu sou desatento. Aliás, muitas vezes eu sou desatento. Então, eu sento lá para trabalhar, o meu escritório fica a menos de 2 minutos da minha casa. No quintal da minha casa eu tenho uma salinha em que está lá o escritório, o lugar onde eu recebo pessoas para aconselhar. Então eu entro lá de manhã e eu sento à mesa de trabalho e eu entro no modo de trabalho. E ali naquele modo eu consigo me perder completamente naquilo que eu estou fazendo. E aqui e ali eu sinto um incômodo, alguma coisa assim, mas eu estou tão focado ou tão disperso em outro sentido que eu simplesmente sigo fazendo o que eu estou fazendo sem ter muita clareza. Até dar algo perto da hora do almoço e a hora que eu tenho que levantar para ir almoçar, e eu levanto e eu percebo, nossa, eu estou apertadíssimo, com muita vontade de ir ao banheiro, mas eu não notei os sinais. O corpo estava lá, ele deu um sinal aqui, ele deu um outro sinal ali, mas eu estava focado em outras coisas e disperso para os sinais do meu próprio corpo, de modo que quando eu levantei, quando eu percebi, já estava tão incomodado que eu tinha que ir ao banheiro, correr rapidamente. Talvez algumas coisas aconteçam com você, pequenos sinais que a gente não percebe, e muitas vezes com as nossas emoções a coisa funciona dessa forma. Nós estamos na era mais distraída de todas. Entenda, distrações sempre aconteceram, tá? Antigamente as pessoas se distraíam com livros, ou se distraíam com passeios a cavalo, ou se distraíam com, sei lá, quaisquer outras coisas antes da era tecnológica. A distração sempre aconteceu. Se você ler um cara chamado Blaise Pascal, você vai perceber como ele já falava sobre essa dificuldade de alguém contemplar o próprio coração e de alguém manter o foco e a atenção sobre si mesmo. No entanto, a nossa época é uma época de uma riqueza de distrações tão grande, que por vezes o trabalho mais básico não é feito. E assim você segue vivendo a sua vida no modo automático. E aliás, sempre correndo, né? Você sempre tem uma mensagem de WhatsApp para responder, sempre chegam notificações de novas curtidas ou novos comentários nas suas redes sociais. Você sempre tem um e-mail para aqueles que ainda usam e-mail para responder. Você sempre tem alguma coisa demandando de você algo. E por causa disso, se torna cada vez mais difícil a prática do parar e ouvir. O nosso tempo é preenchido desde o momento em que nós acordamos até a hora em que nós dormimos. Aliás, para alguns de vocês, se vocês forem parecidos comigo, às vezes até na hora de dormir você está com um fonezinho de ouvido aqui, ouvindo um podcast ou alguma coisa assim. A gente nunca desliga. O nosso tempo, a nossa agenda está o tempo todo preenchida. E por isso se torna cada vez mais difícil parar, pausar e ouvir. Mas os sinais estão lá.
O corpo está dando sinais, o coração está dando sinais, a gente só não está suficientemente atento, e por não estar suficientemente atento, a coisa vai crescendo, 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 até chegar aquele momento em que já não dá mais para negar a realidade, você se percebe tomado pela crise. Por causa disso, o primeiro exercício que a gente precisa fazer para aprender a lidar com as nossas emoções de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais bíblica é algo parecido com o que o salmista faz no Salmo 42. No versículo 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O salmista percebeu que a sua alma estava agitada, e que a sua alma estava abatida. O salmista desenvolveu algum nível de clareza e de percepção sobre as coisas que estavam operando no seu próprio coração. No entanto, nós vivemos de um jeito diferente. E a grande questão é como é que nós podemos resgatar esse hábito, essa prática, como é que nós podemos crescer nessa experiência de ouvir as nossas emoções. Certa vez ainda morava em São Luís, e eu fui em um restaurante, uma lanchonete na verdade, e lá na lanchonete uma moça chega para me atender, e eu começo a perguntar algumas coisas acerca lá do cardápio, e claramente aquela moça não estava num dia legal. Sabe aqueles atendentes que parece que estão fazendo um favor para você? Ou pior, parece que você está incomodando por estar ali no estabelecimento deles. Bem, eu perguntei uma coisa e ela me respondeu com uma patada. Eu perguntei uma outra coisa e ela respondeu de uma maneira meio rude. E lá pela terceira ou quarta resposta mais dura, eu decidi parar, eu olhei para ela e perguntei: está tudo bem com você? E era interessante, parece aquelas cenas de filme, em que tem aquele efeito dolly zoom, você já ouviu falar? A câmera se aproxima ao mesmo tempo que um fundo se afasta, você vê os olhos da pessoa se abrindo, parece que pela primeira vez ela estava tendo uma percepção de como ela estava naquele momento, e ela me olhou de um jeito diferente, como boa brasileira, ela disse: não, tá tudo bem, nada demais, desconversou, mas a partir dali, daquela pergunta, ela passou a me tratar de um jeito totalmente diferente. Às vezes nós somos essas pessoas que acordam mal-humoradas ou sensíveis demais, que andam meio incomodadas, tristonhas, mas que não estão suficientemente sensíveis a essa realidade, e vão vivendo a vida no modelo automático, e nesse modo automático a gente vai respondendo às pessoas segundo a agitação do nosso coração, mas sem ter feito esse trabalho básico de ouvir e de perceber como é que anda a nossa alma. A nossa alma está gritando, a nossa alma está chorando, a nossa alma está falando, mas como sempre tem mais uma mensagem de celular, ou mais um meme para a gente postar, a gente não está ouvindo a nossa alma.
a gente precisa fazer a pergunta para o nosso coração que diga: está tudo bem com você? Ou, por que estás abatido a minha alma? E como é que isso começa? Isso começa, primeiramente, quando a gente se coloca diante do espelho da palavra de Deus. Aliás, as propostas de equilíbrio emocional que têm sido oferecidas para nós hoje, em grande medida, são propostas baseadas em um tipo de humanismo secular. É você se colocar diante do espelho numa busca de autoconhecimento autônomo. Você e você mesmo, ou você e algum terapeuta, ou você e alguma outra proposta, ou você tentando sublimar as suas emoções, ou você tentando dominar as suas emoções pelo estoicismo, ou alguma outra coisa parecida. Mas lá no fim, o único caminho que pode trazer para a gente um tipo de equilíbrio e saúde é nos colocar diante do espelho da palavra de Deus. Então, como é que a gente faz? A gente começa o dia na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e considerando os nossos caminhos. Existem medidas bem práticas para isso. Uma delas, por exemplo, se chama de diário de emoções. Você pega uma folha e você divide essa folha em manhã, tarde e noite, ao longo da sua semana, e você registra ao longo da semana as suas emoções. Como é que você estava na segunda de manhã? Você estava irado? Separa um tempinho no dia e anota. Segunda tarde, como é que estava? À noite, como é que estava? Terça, quarta, quinta. De repente chega o fim da semana, você tem uma tabelinha preenchida que te permite ver com muito mais claro, olha só, com muito mais clareza. Essa semana eu andei preocupado. Os pensamentos e os meus sentimentos todos giraram em torno de preocupações e ansiedades. Ou essa semana eu estava irado, irritado. Essa semana eu fui dominado pelos ciúmes. O tempo todo eu estava pensando em controlar a minha namorada ou o meu namorado. Essa semana a timidez me dominou. Eu tinha um trabalho para apresentar na sexta-feira e desde a segunda de manhã eu estava morrendo de medo do que poderia acontecer. Ouvir as emoções é o primeiro passo para que a gente comece a reconhecer os nossos desafios e os nossos dilemas. Mas depois de ouvir as emoções, a gente precisa dar um passo além. Porque não basta simplesmente ouvir o choro do bebê, é preciso entender o que esse choro significa. Então, depois de ouvir as emoções, nessa era distraída, eu quero convidar você a desligar o celular por um tempo, a começar o seu dia, primeira hora do dia, sem se entupir de informação, você e Deus, você e oração, você e reflexões sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, sobre suas expectativas, sobre os seus planos, sobre os seus temores, sobre os seus desejos. Mas depois de ouvir as emoções, é preciso discerni-las. O segundo passo é discernir as emoções. O que é isso que eu estou sentindo? E a pergunta do salmista: por que você está abatido, a minha alma? Eu entendo que você está abatida, eu entendo o que eu estou sentindo. Isso aqui é ira, isso aqui é medo. Certa vez eu estava na igreja e terminou a escola dominical. Uma irmã da igreja veio me procurar e ela falou comigo de um jeito que eu não gostei. Ela já tinha planejado uma série de coisas que alterariam um plano que eu tinha definido para a igreja, e ela simplesmente veio me comunicando do que tinha feito. Eu fiquei incomodado com aquilo, mas eu não fiquei tão
Eu não tinha percebido o quão incomodado eu tinha ficado com aquilo. Na hora eu respondi positivamente, tudo certo, ok, já está feito, vamos lá. Saímos da igreja, entro no carro, estão aqui os meus filhos atrás, e o meu filho começa a perguntar algumas coisas que ele sempre pergunta. Aliás, quando você tiver filhos, se prepare para ter muitas perguntas. A sua caixinha de perguntas da vida real nunca vai ficar sem perguntas. Mas as coisas que eu lidava normalmente em outros dias, de repente nesse dia eu olho para o meu filho e começo a responder de forma mais ríspida, de forma irada, irritada. E a certa altura a gente está indo almoçar em algum lugar, e a certa altura eu começo a perceber o modo como eu estou falando com o meu próprio filho, e eu encosto o carro e tenho que dizer para ele: filho, me perdoa, o papai está irado, por causa de outra coisa, e o papai está descontando em você. Ouvir as emoções pode ser fundamental para a gente perceber o modo como a gente está lidando uns com os outros. Mas depois disso, por que estás abatido a minha alma? O que é que está por trás das emoções que nós sentimos? E aí você vai precisar entender o seguinte: as nossas emoções revelam algo, lembra? O que as nossas emoções revelam? Elas revelam nossos amores, revelam nossos temores, revelam nossos desejos, revelam nossos ídolos. As nossas emoções não são eventos neutros, experiências neutras. As nossas emoções são o nosso coração se debatendo com a realidade e especialmente com Deus, por causa das coisas que nós amamos, tememos, desejamos ou adoramos. Pega essa mesma cena que eu acabei de contar para você. Eu irritado, descontando no meu filho uma ira que veio porque alguém fez algo que eu não gostaria. E eu poderia perguntar para o meu coração: por que você está irado, coração? E a resposta ia aparecer: você está irado porque você queria ter o controle de todas as coisas da igreja, e de repente alguém mudou o seu plano. E querer ter o controle de todas as coisas está envolvido com orgulho. Você está irado porque você ama tanto a si mesmo, que você não quer que o seu plano de vida, que o seu plano para a igreja seja modificado em nada. Você está irado porque lá no fim você gostaria de ocupar o lugar de Deus, e a sua vontade fosse cumprida perfeitamente. Existem dois autores, Dan Allender e Tremper Longman. Eles escreveram um livro, infelizmente a gente não tem esse livro em português, mas o título do livro é The Cry of the Soul, seria o clamor da alma, o choro da alma. E a proposta deles é bem essa, de dizer que as nossas emoções mais obscuras revelam esse clamor. E eles colocam as nossas principais emoções, essas mais difíceis, em pares, como respostas a movimentos relacionais. Então eles dizem assim: quando a gente se sente atacado, movimento relacional de ataque, a gente responde com duas emoções. Ou a gente responde em luta, ou a gente responde em fuga. Quando a gente luta, a gente responde com ira. E quando a gente responde com fuga, a gente responde com medo ou ansiedade.
Então, existe uma estrutura, um mapa, que nos ajuda a entender melhor. Quando você está irado, você sente uma espécie de ataque, e você está lutando para garantir aquilo que você deseja ou aquilo que você ama. Você serve na igreja, na equipe de música, e você dá o seu melhor, e de repente um irmão da igreja, que nem é músico, chega para você e diz: irmão, acho que precisa treinar um pouquinho a sua afinação. E isso pode desencadear em você duas coisas. A primeira delas, ira. Quem esse irmão pensa que é? Sabe tocar nem campainha? Quer falar de mim? Ou medo, temor de homens. Será que toda a igreja está pensando de mim isso? Será que eu deveria estar aqui na equipe de música? Será que eu deveria estar tocando, cantando? Será que eu sou capaz mesmo de fazer isso? Mas lá no fim, é o seu coração lutando com Deus. Você está fazendo uma pergunta fundamental que diz: será que Deus é bom? Será que Deus vai prover para mim? E aí você responde: já que Deus não vai prover para mim, já que alguém vai tentar tirar de mim aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo, então é melhor eu garantir. E aí na ira você vai para cima, ou é melhor eu fugir para que esse ataque não me alcance. Você já parou para pensar sobre as suas experiências de ira? Você é uma pessoa irada? Como é que você responde aos seus pais? Como é que você responde aos seus professores? Como é que você responde às autoridades que Deus colocou sobre você? Como é que você responde aos seus amigos? Ou você é uma pessoa medrosa, ansiosa? A pergunta fundamental é: o que é que você deseja tanto, que quando parece que você vai perder, isso te deixa rabugento? O que é que você deseja tanto, que pelo medo de perder, você vive inseguro, assustado, se escondendo? Se você for mais a fundo, isso reflete a sua visão acerca de Deus, a sua confiança em Deus, e até mesmo os ídolos que você carrega no seu coração. Lá no fundo você está dizendo: eu não consigo viver sem o sucesso profissional, sem a aprovação no curso que eu desejo, sem o aplauso dos meus amigos. Eu não consigo viver sem o meu namorado, a minha namorada. Você colocou coisas no lugar de Deus, e agora essas coisas estão controlando o seu humor e controlando as suas emoções. Esses dois autores trabalham outras emoções dentro de pares também. Eles falam do movimento relacional do ataque, de como ele faz surgir então a ira e o medo. Eles falam do movimento do abandono. Ataque pode ser um ataque real, ou pode ser simplesmente a percepção de um ataque, tá? De repente ninguém fez nada contra você, mas você acha que fez, você já responde assim, irado ou com medo. Abandono é a mesma coisa. O movimento de abandono pode gerar duas respostas.
Uma resposta de luta que envolve inveja e ciúmes, ou uma resposta de fuga que envolve desespero. Então, quando você sente que vai ficar sem alguém ou sem algo, você sente que vai ficar abandonado, o seu coração entra num modo de luta e você tenta garantir aquilo pelos ciúmes ou pela inveja. Você acha que deveria ter a voz daquela pessoa que está cantando aqui, e você acha que Deus foi injusto porque Ele não te deu a voz dela, ou a habilidade do guitarrista, ou do batera, ou do baixista, e você se ressente a ponto de se alegrar quando o baixista machuca a mão. Você diz: bem feito. Inveja, ciúme, você tenta segurar a todo custo suas amigas, seus amigos, sua namorada, seu namorado, e isso domina você, e você se torna uma pessoa dominadora sobre outras. Mas tudo isso porque lá no fim, você está olhando para Deus e dizendo: já que Deus não vai me dar aquilo que eu preciso, eu estou justificado em resolver o problema do abandono, segurando as coisas ou invejando de alguém. O outro lado do abandono, quando não é ciúmes e inveja, é desespero. E desespero não é pânico, desespero é fechar o coração para a esperança. É quando você desiste simplesmente. Talvez alguns de vocês já estejam vivenciando isso. Cara, não tem jeito para mim. Eu já tentei vencer a pornografia tantas vezes, não adianta mais nem tentar. Eu já tentei crescer nessa ou naquela área, eu sempre me sinto abandonado e desprovido. Não adianta tentar mais. E você desiste. Fecha o coração para a esperança, porque você não quer sentir a dor da espera, a dor de esperar em Deus. Por isso alguns de vocês afundam na depressão. Não conseguem mais enxergar esperança nenhuma, e aliás, não querem mais cultivar esperança nenhuma, pelo medo da frustração e a dor de uma nova frustração. E lá no fim vocês estão dizendo: eu prefiro garantir a minha segurança aqui do meu jeito, ainda que seja uma dor, mas uma dor que eu conheço, do que abrir o coração para ficar esperando em Deus. Eles trazem mais duas emoções, em um outro movimento relacional: ataque, abandono e aproximação ou amor. É quando alguém efetivamente busca intimidade com você, ou busca aproximação, mas a gente também não sabe ser amado, né? E ele diz: então nós respondemos de duas formas, em luta ou fuga. Na luta, nós respondemos com desprezo. Talvez você conheça o adolescente, que quando o pai ou a mãe tentam se aproximar, ou o professor da escola dominical tenta se aproximar, ou o pastor tenta se aproximar, o adolescente zomba, despreza,
se afasta. O que você quer? Ih, agora quer ser meu amiguinho, é? O desprezo é uma dessas respostas daquele que não sabe lidar com o amor, ou que teme que uma vez que seja verdadeiramente conhecido, não seja digno de ser amado. Então é melhor eu controlar a reação, a relação, desprezando e mantendo o outro distante, porque assim eu guardo a minha condição. Você tem afastado pessoas? E o que essa zombaria e desprezo revelam acerca do seu coração e principalmente da sua resposta a Deus? Será que Deus vai me amar se Ele conhecer cada sujeira do meu coração? Desprezo ou a fuga? Vergonha, timidez. A timidez é aquele movimento em que eu me escondo. Na zombaria eu vou para cima e revido, eu empurro a pessoa. Na timidez eu me fecho, eu me escondo. Eu não quero ser visto, eu não quero ser conhecido, eu não quero ser percebido. Porque quando eu for exposto, quando as pessoas me virem, elas vão saber que eu tenho falhas, elas vão saber que eu tenho limitações. E não se engane, todos nós experimentamos isso, pastores experimentam isso. Às vezes você sobe para pregar, e a certa altura o sermão não está indo como você gostaria, e para piorar, você olha para algum canto, o irmãozinho está bocejando, você diz, meu Deus do céu. Você termina de pregar ali só pela graça, e volta para casa e passa uma semana se martirizando, porque o seu sermão não saiu tão bem como você gostaria. Mas lá no fim, olha só, você estava mais preocupado consigo do que com a igreja. Você ficou se martirizando porque você queria ter encantado a igreja com o sermão. Você ficou envergonhado por perceber uma limitação pessoal, porque você não aceita que as suas limitações sejam conhecidas. E no entanto nós temos um Deus que conhece cada sujeira, e que enviou o seu Filho para nos purificar. Nós precisamos ouvir as emoções, mas nós precisamos entender o que essas emoções comunicam, e perceber como elas estão revelando aspectos mais profundos do nosso coração, o que nós desejamos, o que nós tememos, o que nós amamos, e o que nós adoramos. Eu já passei do meu tempo, mas eu quero fechar só com essa dinâmica da idolatria, que eu acho muito importante você guardar aqui. Toda relação de idolatria possui uma dinâmica fundamental. E tudo começa da seguinte forma: o ídolo promete plenitude, promete felicidade. Então ele diz assim: se você tiver sucesso profissional, você vai ser o cara. Se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Se você tiver sexo, você vai ter prazer. Escolha qualquer coisa. Se
você tiver um namorado, se você tiver um casamento, se você tiver um filho, se você tiver o carro do ano, um carro tunado, se você tiver muitos seguidores nas redes sociais, sei lá, o ídolo promete plenitude. Mas, à semelhança dos ídolos lá do mundo antigo, o ídolo exige sacrifícios, segunda coisa. E assim como lá no Antigo Testamento, os pais sacrificavam os seus filhos a Moloque, hoje no século 21, os pais sacrificam os seus filhos, ou no altar do prazer pessoal, eu vou abortar para que a minha vida seja preservada, ou no altar do dinheiro. Pais tão preocupados com sucesso profissional e dinheiro que não tem tempo mais para a família. O ídolo exige sacrifício. Aquela moça que acreditava que a sua felicidade estava em ter um namorado, agora sacrifica a sua integridade moral e física para ter uma noite com seu namorado, porque ele está dizendo para ela: se você não transar comigo, a gente não fica juntos. E ela acredita que ela só pode ser feliz se continuar com ele. Nós sacrificamos o Deus verdadeiro no altar dos deuses falsos. Você acredita que para passar no Enem, você vai ter que faltar o culto? Eu só tenho esse período para estudar. Você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para comunhão com os irmãos. O ídolo exige sacrifício. Mas além disso, o ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. Nunca entrega aquilo que ele promete. Prometeu plenitude, não vai entregar plenitude. O que ele vai fazer é semelhante ao que um traficante de drogas faz. Ele vai te dar uma pequena experiência prazerosa, mas que nunca vai trazer para você a satisfação completa. Então você tem um prazer quando você se entrega a uma noite de sexo. Você tem prazer quando você consegue um namorado ou uma namorada. Você tem prazer, alegria quando você compra um carro legal. Você tem prazer, alegria quando você consegue uma posição legal profissional. Você tem prazer quando vê a sua conta no banco cheia. Mas nunca é aquele prazer último, aquela satisfação última, aquela plenitude. Você sempre vai precisar de uma nova dose e uma nova dose. E aliás, esse é o quarto movimento. O ídolo escraviza, promete plenitude, exige sacrifício, não entrega aquilo que promete e escraviza. Agora você virou um cracudo, que está lá sempre querendo mais uma dose de sexo, mais uma dose de dinheiro, mais uma dose de relacionamento, mais uma dose de sucesso profissional, mais uma dose, você se tornou escravo. E isso produz um efeito sobre você. Quinto passo: você se torna aquilo que adora. Está lá no Salmo 115, né? Para mim, o melhor exemplo disso está na série Breaking Bad. Quem já assistiu Breaking Bad aqui? Bom, se você não assistiu, sinto muito pelo spoiler, mas já faz tanto tempo dessa série que a essa altura a culpa é sua se você não assistiu. Breaking Bad é a série que conta a história de um professor de ensino médio, de química, chamado Walter White. Ele descobre que está doente e a sua esposa está grávida, ele tem um filho que tem uma necessidade especial, e agora a grande preocupação dele é: e se eu morrer? Como é que vai ficar minha família? Então ele precisa de alguma coisa que rapidamente levante um caixa
para deixar alguma coisa para sua família. E como ele tem uma grande aptidão com substâncias químicas, ele descobre que consegue sintetizar uma droga puríssima, melhor do que o que está sendo oferecido no mercado. E então ele entra no mercado do tráfico de drogas. Mas o interessante da série é que à medida em que ele vai entrando nesse mundo, ele vai sendo transformado. Ele se transforma em uma outra pessoa. E isso é tão evidente na série, que ele efetivamente ganha uma nova persona. Antes ele é Walter White, um professor tímido, calmo, enfim, tranquilo, até amedrontado. E à medida em que ele se envolve nesse mundo, que ele vai ganhando gosto de ter dinheiro e de ter poder, ele assume uma nova persona. Agora ele é Heisenberg. Ele é uma pessoa diferente, que foi moldada segundo as transformações do seu coração e as aspirações do seu coração. Você se torna aquilo que adora. A moça que se entregou para o seu namorado, porque acreditava que ela dependia dele para ser feliz, ou o rapaz que se entregou à pornografia, porque acreditava que ali estava a plenitude ou o prazer, eventualmente vão sendo transformados em pessoas promíscuas. Aquele que colocou a sua alegria no dinheiro, eventualmente vai sendo transformado em uma pessoa avarenta, e assim nós vamos sendo moldados segundo os nossos ídolos, para então chegar ao último aspecto. O ídolo promete plenitude, o ídolo exige sacrifício, o ídolo não entrega aquilo que ele promete, o ídolo... Você se torna aquilo que adora, e escraviza, desculpa, bem lembrado. E o último, você destrói aquilo que você adora. Uma vez eu aconselhei um casal em crise, estou terminando. O marido idolatrava a esposa. Ele acreditava que precisava dela para ser feliz. Toda a admiração, amor, devoção, ele dependia dela. Mas essa idolatria tinha um custo. Porque se ele dependia dela para ser feliz, ele tinha que garantir que ela estava com ele sempre. E agora ele foi crescendo como uma pessoa ciumenta. Lembra lá? Ciúmes tem a ver com o medo do abandono. E agora ele se tornou uma pessoa obcecada, doente de ciúmes, querendo controlar as roupas que ela usava, os lugares que ela frequentava, e até certo ponto instalando aplicativos no celular dela, sem que ela soubesse, para rastrear os passos dela. O que aconteceu? Quanto mais ciumento ele se tornava, mais controlador ele se tornava, mais ela se sentia sufocada naquele casamento, mais ela perdia a admiração pelo seu marido, e mais ela se afastava dele. Veja o paradoxo, a ironia da coisa.
ele adorava sua esposa, e tudo que ele queria era tê-la junto de si, mas a sua idolatria fazia com que ele matasse aquilo que ele adorava. A idolatria faz isso. Quem idolatra o sexo, a certa altura, perde o prazer no sexo. Quem idolatra o dinheiro, a certa altura, já não se sente mais feliz com as quantias de dinheiro que ganha. Quem idolatra o sucesso profissional, vai galgando novas etapas profissionais, mas já não vê mais tanto sentido nisso. Você mata aquilo que você adora. Nós precisamos ouvir as nossas emoções, porque nós andamos distraídos demais. E talvez o primeiro exercício que você tenha que fazer, saindo daqui hoje, é começar a abrir um papel, um caderno, e começar a anotar e fazer perguntas. O que eu tenho sentido? O que tem acontecido aqui no meu coração? Mas o segundo movimento é: o que isso significa? Discernir as emoções. Onde é que está o meu coração? Quais são os ídolos que eu tenho levantado? O que eu tenho desejado? O que eu tenho temido? O que eu tenho buscado? O que eu tenho amado? Como é que eu estou percebendo a Deus? Como é que eu estou percebendo a minha vida? E de repente essa crise emocional que você está experimentando hoje é um instrumento para que Deus te permita conhecer o teu próprio coração e levar esse coração a Ele, para que ele seja tratado. Porque você vai precisar falar algumas coisas para o seu coração, mas isso a gente vai tratar amanhã. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela graça do Senhor, que nos permite olhar para o buraco, olhar para a tempestade, olhar para o nosso coração agitado, nossas dores, inquietações, angústias. E por mais que esse exercício seja difícil e doloroso, nós sabemos que o Senhor quer produzir algo bom a partir daí. Então pedimos ao Senhor, ó Deus, enquanto contemplamos os nossos fantasmas, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós percebamos onde o nosso coração está, e assim possamos levar o nosso coração ao Senhor, para encontrar o Senhor, e ali experimentar transformação e graça. Ajuda-nos. Para tantos de nós, esse não é um exercício fácil e nem rápido. Para tantos de nós, no meio das distrações e agitações, a gente está completamente desatento. E muitas vezes a gente está em negação, sem perceber os nossos ídolos, sem perceber o nosso coração no lugar errado. Então pedimos, ó Deus, resgata-nos para Ti, abre os nossos olhos, volta-nos para os Teus caminhos, e assim nos livra desse furacão, e assim nos faz encontrar descanso, e assim restaura a paz em nós. Olha para o nosso coração angustiado, e ajuda-nos a crescer em uma paz verdadeira. Para a Tua glória nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, amém.